Olá, gente linda de Deus! Vamos tomar um cafezinho com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de agosto e o texto diz: a chave do perdão. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, a palavra diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Amém? Que possamos aprender com esta palavra de Jesus. O autor vai nos dizer assim, né? Precisamos entender que o perdão não é simplesmente um sentimento, mas sim uma escolha. Você não acorda de manhã com vontade de perdoar alguém que o feriu. Mas devemos tomar essa decisão porque foi o que o Jesus fez por nós. E o fato é que devemos ser seus imitadores, né? Em todas as situações, Jesus foi o exemplo e o mentor dos seus discípulos. Ele os ensinou a orar, orando com eles. Ele os ensinou a amar e servir, amando-os e servindo-lhes. Ele os ensinou a perdoar os outros, né? Perdoando-os, né? Muitas pessoas, por guardarem mágoas do passado, acabam fazendo adoecer a alma e até mesmo o corpo físico. A falta de perdão paralisa a vida e pode até abortar momentaneamente os sonhos de Deus, né? Os sonhos de Deus na nossa vida. Quando perdoamos, nos tornamos livres das algemas que nos aprisionavam, passando a ter uma nova perspectiva. O fato é que, quando perdoamos o próximo, soltamos um prisioneiro e só depois descobrimos que esse prisioneiro éramos nós mesmos, né? Entenda que não podemos alterar o nosso passado, mas sim decidir onde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim o nosso futuro. Deus lhe deu o livre-arbítrio, portanto, use-o da maneira correta, né? Da melhor maneira que você puder. A decisão está em suas mãos. Conheça então a alegria do perdão, pois ele nos permite superar sentimentos de raiva, amargura ou vingança. O perdão pode curar feridas espirituais e trazer a paz e o amor que só Deus pode dar. Não permita que os sentimentos ruins tomem o seu coração. A partir de hoje, tome a decisão de viver livre de qualquer amarra do passado. Permita-se viver uma nova história com Jesus Cristo. Quem você precisa perdoar hoje, né? Uma frase do autor diz assim: se queremos receber o perdão de Deus, precisamos perdoar os outros, né? O devocional 225, a leitura bíblica é Salmos 97 e a palavra-chave é liberar. Que possamos hoje liberar o perdão para todos aqueles que nós precisamos, né, liberar. Que Deus nos ajude, nos ensine e nos ajude a liberar perdão para todos aqueles que nós precisamos. Eu vou ler aqui um texto da Bíblia, aonde nós aprendemos sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, né? Que possamos entregar a nossa vida a Jesus, pedir para Ele nos orientar, nos capacitar, nos dar sabedoria para nós vivermos da forma que Deus quer que nós vivamos, né? Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, que nós possamos amar o próximo como nós mesmos, que nós possamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, como Jesus nos ensinou. E aqui Jesus nos ensina a oração dominical, né? Onde nós lemos o trecho do versículo 14. Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, a parte que fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Aonde a palavra de Deus diz assim, ó: portanto, vos orareis assim, Jesus nos ensinando, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, né? Que o reino de Deus desça aqui para a terra e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a gente tem que perguntar todos os dias, realmente nós estamos perdoando os nossos devedores? Para que Deus possa perdoar as nossas dívidas também? Amém? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, aí Jesus continua, né? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, assim, aqui Jesus está nos ensinando que nós temos que perdoar uns aos outros. Porque assim que nós obedecemos ao Senhor, Ele vai nos perdoar também. Então que nós possamos ser obedientes a Deus, que possamos ouvir os ensinamentos de Jesus, praticar
ali o que Jesus nos ensina, para nós podermos agradar o nosso Deus Pai maravilhoso, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo também quando Ele nos fala. Às vezes a gente está pedindo, orando e pedindo uma resposta de Deus, e o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, né? Eu quero que você faça isso, eu quero que você resolva assim, eu quero que você faça tal coisa dessa forma, eu quero que você ande por este caminho, eu quero que você faça aquela escolha. Então nós ouvimos a voz do Espírito Santo e que nós possamos prestar atenção, que possamos orar pedindo sabedoria a Deus todos os dias, para nós orarmos pedindo as coisas certas, para que nós possamos ouvir a sua resposta e que nós possamos também ler a Bíblia, porque este é o nosso manual de vida, né? A Bíblia Sagrada, que possamos ler a Bíblia Sagrada todos os dias para nós termos uma direção de Deus do que nós podemos fazer, porque aqui Deus nos promete, Ele promete descer o reino dele aqui para a terra, né? Para fazer aqui na terra, assim como ele faz no céu. Mas nós temos que ver, nós temos que nos abrir para ver esse poder de Deus na nossa vida, né? Deus perdoa nossas dívidas, Deus perdoa todas as coisas que nós fazemos e Deus nos dá o sustento de cada dia. Deus não deixa faltar nada na nossa vida. Vamos orar e confiar em Deus, porque Ele não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar o nosso alimento, a provisão para a nossa vida. Não vai deixar faltar as bênçãos na nossa vida e na vida da nossa família. Nós temos que crer todos os dias que Deus tem promessas e promessas que Ele cumpre. Nós é que às vezes não cumprimos as promessas que nós fazemos para Deus e com Deus. Às vezes a gente fala, Senhor, me dá uma família abençoada, que eu prometo que eu vou orar todos os dias sem cessar. Eu vou ter um tempo de intimidade contigo. Aí Deus vai nos dar aquela família abençoada, nos dá um casamento abençoado, filhos abençoados, e aí a gente ora 15 dias por mês e os outros 15 dias a gente esquece, sai correndo para trabalhar, tem muita coisa para fazer, não tem tempo, não senta para orar a Deus. Então a gente não cumpriu a nossa parte. Jesus cumpriu a dele e nós não cumprimos a nossa, amém? Então assim, são coisas que a gente faz propósito com Deus, a gente faz voto com Deus e não cumpre, mas Deus cumpre todos aqueles votos que Ele faz conosco. Toda promessa que Deus faz para nós, Ele cumpre. E nós é que às vezes não cumprimos o que nós falamos para Deus. Então que nós possamos hoje ter um compromisso de ter intimidade com Deus, acordar de manhã e já agradecer imediatamente, antes de pular da cama, Senhor, obrigado porque eu acordei, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família que está aqui dentro de casa junto comigo, se é o seu cônjuge, se são os seus filhos, se são os seus pais, com quem você mora, já agradece a Deus antes de sair da cama, porque você acordou e porque você está respirando e porque você tem sua família ali junto com você. E aí depois você vai conversando com Deus sobre as coisas que você precisa, orientação para o seu dia, conselhos que Deus vai te mostrar de alguma forma, pela palavra, por alguém que Ele vai preparar, ou uma voz do Espírito Santo que você vai escutar, falando ali o que você tem que fazer, e você vai ter a direção de Deus, porque tudo que nós pedimos para Deus, em nome de Jesus, nós recebemos. Nós só temos que crer, que nós já recebemos e nós receberemos, amém? Então creia e confie, o nosso Deus é um Deus que fala e faz, um Deus que promete e cumpre, e um Deus que de repente age e o milagre acontece. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, abençoar a minha família e a sua família, e possa nos ajudar a ouvir a sua voz e que nós possamos perdoar, amém?